Olá, turma. Estamos iniciando a aula resumo da disciplina Serviço Social e Processo de Trabalho, né? Onde o tema da primeira aula é a categoria Trabalho e os processos de trabalho em serviço social. Então, eu espero que todos estejam acompanhando, né? E esse é o nosso primeiro resumo. Então, na contextualização da disciplina, a professora vem a mostrar, né, que será uma discussão da inserção do serviço social nos processos de trabalho e espaços socioocupacionais. Né? A disciplina ela vai tratar desses processos postos nas diretrizes curriculares. Por quê? Porque nas diretrizes curriculares estão expostos, né, esses processos do serviço social do trabalho. Né? Essas diretrizes elas foram construídas através da ABEPS e do Cefes. Né? Então, elas norteiam as atribuições do serviço social, seja na dinâmica institucional, na formulação de projetos de pesquisas, né? E de intervenção, como também na questão dos estágios supervisionados, né? Então, essas diretrizes, elas trazem o norte, e a disciplina vai tratar desses processos que são postos nessas disciplinas, nessas diretrizes. Em relação ao processo de trabalho, o tema que ela traz na aula, ela cita Yamamoto, né, que não existe um processo de trabalho do serviço social, visto que o trabalho é a atividade de um sujeito vivo, enquanto realização de capacidades, faculdades e possibilidades. Um trabalho do assistente social é processo de trabalho, nos quais se envolvem nas condições de trabalhador assalariado. Então, não existe um processo do serviço social, existe um trabalho que é realizado nas condições, né, do trabalhador assalariado. Então, o profissional do serviço social, ele vai encontrar várias situações, né, decorrente de ser um trabalhador assalariado. As condições elas são diversas, porém, todavia, sua atribuição, eles têm um embasamento, né, teórico-metodológico que necessita ser seguido. Então, o serviço social ele está posto nessa divisão social e técnica de trabalho, né, do trabalho, como sendo um trabalhador assalariado. Da prática aos processos de trabalho. A prática é um dos pontos que compõe o processo de trabalho e as estruturas dos processos de trabalho profissional do serviço social, que se organiza por meio de serviços e representa. Essas estruturas são as estruturas do processo de trabalho, né? Então, essas estruturas se organizam por meio de serviços e dependem do olhar do profissional acerca do objeto organizacional e institucional, de sua inserção profissional no ambiente institucional, né? Sendo válido enfatizar que o objeto de trabalho são as expressões da questão social, onde há uma exclusão de direitos, né? De acesso a direitos. Então, o serviço social, ele trabalha nessas expressões da questão social, seja em CRAS, em CREAS, né? Como a professora citou vários exemplos na aula, que eu tenho certeza que todo mundo observou. Na aula também, a professora falou sobre o significado do trabalho, né? Apontando que o trabalho pode ser fonte de autoestima, né? Ele vai desenvolver capacidades humanas, ele é uma atividade laboral, ele modifica a natureza, né? O ser humano ele modifica a natureza ao seu favor através do trabalho, ele ocupa parte do nosso tempo, ele pode gerar saúde, pode gerar doença, né? E ele é sempre um trabalho consciente, o trabalho humano ele é um trabalho consciente. E falar sobre trabalho é também falar sobre o desenvolvimento do trabalho, né? Todos os seus avanços, suas conquistas em relação à ciência, à tecnologia, né?
técnicas de organização da produção, ela cita os modelos taylorista, fordista e toyotista, né? Onde no livro vocês podem estar observando as definições desses termos para fixar melhor, né? Porque a gente sabe que em outras aulas já foram vistos, né, esses termos e seus significados. Mas o livro, né, que vocês receberam, eles também deixa bem claro o que é cada uma dessa técnica de organização de produção, certo? Então vocês deem também uma olhadinha, uma esclarecida e uma relembrada nesses termos. Em relação à divisão do trabalho, observa-se que a divisão do trabalho, ele trouxe também divisão de tarefas, né? Ele trouxe um estado de alienação, divisão de meios de produção e trouxe também a questão de novas profissões. À toa, né? A inserção nos processos de trabalho e a questão social, que foi um dos temas que a professora também tratou, ela traz sobre essa questão desse processo de acumulação, que aprofundou as desigualdades sociais, as expressões das questões sociais e demandou resposta a essas questões, que assegura as condições de reprodução do capital. Daí o surgimento de novas profissões e daí a necessidade de estratégias de enfrentamento para essas questões, né? Como por meio, né, das políticas sociais, né, e requisitando a mão de obra do profissional do serviço social para assegurar essas condições de reprodução do capital e trabalhar, né, essas expressões das questões sociais de forma a amenizá-las na nossa sociedade. Observa-se também a inserção dos processos de trabalho, políticas e movimentos sociais, onde houve, né, um esclarecimento desses termos, políticas e movimentos sociais. As políticas sociais, elas podem ser vistas como conquistas, né, e como mecanismo de manutenção da força de trabalho. A professora deu vários exemplos dessas duas definições e o livro também, ele trata bem claramente desses dois termos, né, em relação a conquistas e mecanismo de manutenção. Conquista por quê? Porque houve direitos que foram assegurados através de políticas sociais públicas, principalmente, e o mecanismo de manutenção da força de trabalho, porque, querendo ou não, quando o proletariado ele está contido, ele está com suas necessidades, digamos que, asseguradas, né? Então, ele vai trabalhar satisfeito. Então, vai haver uma manutenção dessa força de trabalho de forma contida, né? Sem imposições, sem tumultos, sem questionamentos. E tem também a questão dos movimentos sociais, né? Que esses movimentos sociais são expressões da organização de pessoas e grupos que lutam por um objetivo. Ou seja, através dos movimentos sociais foi possível, né? E ainda é possível a classe trabalhadora conquistar alguns direitos, reivindicar por melhores condições e assim assegurar o seu bem-estar, né? O seu objetivo maior. E, enfim, a professora vem enfatizar a importância de termos claro a definição de alguns termos, né? Serviço social, assistente social e assistência social. Por quê? Porque muitas pessoas ainda misturam, né, esses termos e acabam por não ter em mente suas definições precisas. Então, serviço social. O que é serviço social? Serviço social é uma profissão de nível superior que é regulamentada pela Lei 8662, de 93. Então, é diferente de assistente social, né? Assistente social é um profissional
que é graduado em serviço social e tem seu registro, né, no Conselho Regional de Classes, né, do Serviço Social e atua na área de serviço social. Então, esse é um profissional assistente social. E assistência social é uma política pública, né, que está prevista na Constituição de 1988, é um direito garantido e é regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência Social, ou seja, são 3 termos distintos. Além, né, da leitura complementar, que a professora deixa no ambiente de vocês, que é importante que vocês deem uma olhada. São 3 textos interessantes. Fala sobre processos de trabalho da manufatura à máquina moderna, né? Ele faz toda uma análise histórica deste processo. O outro fala sobre as atribuições privativas do serviço social em questão. É um texto do Cefes, super interessante e que é base para a nossa vida profissional. O outro é um recorte de revista que também é do Cefes, que tem como título: Posso ser contratado para desenvolver atividades de assistência social sob nomenclatura de outro cargo? Ou seja, é um questionamento e algumas explicações, explanações, esclarecimentos, né, do Cefes acerca deste termo. E não poderíamos, né, deixar de agradecer a todos pela participação, colaboração e paciência neste momento em que estamos enfrentando essa pandemia. Até a próxima!